Pessoal, agora o que nós vamos falar aqui agora é dentro do princípio de líder organizacional que todo gestor de vendas precisa ser. A liderança organizacional é a capacidade que um gestor tem, conforme o Vinícius explicou no vídeo anterior, de fazer as modificações necessárias para chegar no resultado principal, seja o resultado de volume, seja também o resultado de conversão. E eu acredito que existem 4 variáveis que têm peso em toda organização de vendas. Essas variáveis são as variáveis que eu sempre considerei na época de consultor de vendas, antes de propor as melhores soluções para os nossos clientes, como também que eu considerei dentro do meu processo de gestão de vendas, sempre que eu era responsável em outras organizações para garantir o resultado financeiro daquela empresa. Quais são essas 4 variáveis que vão ter impacto em todos os processos? Independente de ser um processo B2B altamente transacional ou um processo B2B com muito nível de relacionamento, com muito nível de expertise. Elas são, número 1, produto, mercado, processo e pessoas. Produto, mercado e processo, como vocês podem ver aqui do meu lado, é 3 círculos concêntricos onde a gente tem que procurar sempre o entendimento daqueles elementos incomuns, ou seja, o centro desses 3 círculos concêntricos, e ir saindo, expandido para fora até o momento que eu entendo outras soluções que não conseguem ter interseção com os outros elementos. Então, eu vou fazer aqui para vocês algumas perguntas que eu costumo direcionar sempre de um processo de entendimento e é um pouco do que a nossa consultoria da Outbound ela faz na hora de estruturar os processos, na hora de terminar os diagnósticos dos nossos clientes. Dentro de produto, eu costumo entender o seguinte, eu procuro entender esses seguintes elementos que eu acredito que tem mais peso na hora de organizar o meu time. E pensando sempre, como líder organizacional, a nossa responsabilidade é entender o todo para tomar as decisões que vão ter maior resultado para a gente, como gestor, para o nosso time e para a nossa empresa. Então é um trade-off onde eu tenho um backlog com vários quesitos e eu quero escolher quais que são os quesitos que são mais importantes na hora de organizar o meu time. Dentro de produto, a gente tem o que é esse produto exatamente que eu estou vendendo? Ele é uma tecnologia? Ele é um serviço? Dentro desse produto, qual que é o nível de complexidade para a implantação dele? Qual que é o nível de entendimento que o meu lead precisa ter antes de fazer a aquisição desse produto? Esse produto ele requer uma venda mais relacional? Ele requer uma venda muito mais transacional? E assim por diante. Ainda dentro de produto, a gente tem outros elementos que a gente quer buscar sempre. Por exemplo, a proposta de valor. Essa proposta de valor, ela é de fácil educação? Não, ela é muito complexa o entendimento dentro dessa proposta de valor. Eu entendo quais que são os posicionamentos que têm mais peso dentro do meu mercado, a interseção de produto junto com o mercado, de proposta de valor junto com o mercado. Eu entendo também que existem algumas propostas de valor que não têm peso nenhum dentro do meu mercado. E é muito importante eu saber também quais que não são para eu não direcionar meu time errado no segundo momento. Dentro desse entendimento de proposta de valor, quais que são as propostas de valor que têm mais posicionamento, que têm um posicionamento mais forte sobre a proposta de valor do meu concorrente? Seja um concorrente direto, que eu lido diretamente dentro de um processo de vendas onde o meu potencial cliente vai tender a escolher entre eu e o outro, e seja também as propostas de valores completamente indiretas, que não têm vínculo nenhum, mas eu tenho que saber obrigatoriamente como posicionar sobre elas. Terminando essa noção de entendimento sobre produto e proposta de valor, eu vou para o outro círculo dentro desse nosso círculo concêntrico, que é o mercado. Eu tenho uma proposta de valor, mas para quem que eu vendo exatamente? Quem dentro desse mercado que mais vê valor na solução que eu estou vendendo? Quando a gente está falando de vendas B2B, normalmente a gente tem vários stakeholders, principalmente vendas B2B muito mais complexas, que se beneficiam da nossa proposta de valor, que se beneficiam do nosso produto. Mas quais deles são aqueles que têm a dor mais exposta dentro desse mercado, que vão ter uma necessidade muito maior pelo uso do nosso produto? Dentro desse mercado, eu caio dentro de qual tipo de mercado? O meu mercado ele é mais competitivo?
Sim, a gente sabe que a grande maioria dos mercados são. Ou eu caio dentro de um mercado onde a solução que eu estou a oferecer, ela cai dentro de uma categoria de oceano azul, dentro de uma categoria onde existem poucos players que podem oferecer uma solução parecida com a nossa. Isso faz total diferença para a gente, no mercado oceano azul, ser mais agressivo na abordagem, acelerar mais a aquisição em termos de volume. E no mercado competitivo, eu tenho que lidar com lead por lead e me preparar estrategicamente para lidar com potenciais competições que eu sei que eu vou encontrar no meu processo. Afinal, eu estou no mercado competitivo, não é mesmo? Ainda dentro de mercado, eu tenho que pensar qual que é o segmento. A gente pode pegar como segmento, desde uma empresa muito pequena, VSB, Very Small Business, até 10 pessoas, ou segmentos enterprise, empresas acima de 500 funcionários. Tem a Meiuca também, que é o SMB, que é o Mid Marketing. Qual desses segmentos que mais tende a se beneficiar com o nosso tipo de solução? Dentro desse mercado, existe uma passagem, existe um momento que uma empresa pode estar, por exemplo, uma passagem de SMB para Mid Market ou para Enterprise, que ela vai estar muito mais propensa a utilizar a nossa solução, seja porque a dor está mais exposta? Um exemplo que eu posso deixar disso, e vamos imaginar assim, que a gente vende uma solução de gestão. Conforme a empresa vai crescendo, os desafios de comunicação, os desafios de conseguir gerenciar bem cada uma das áreas vão se tornando cada vez maior. Sendo assim, se eu vendo uma solução de gestão, eu posso utilizar isso como gatilho dentro do meu mercado para prospectar uma empresa que esteja passando por aquele momento. Eu estou customizando a minha abordagem baseado em um momento que o meu potencial cliente está passando. Isso é muito legal porque você está customizando sua proposta de valor. O terceiro desses 4 elementos é o processo, que é onde eu começo a definir qual que é o processo que tem maior nível de aderência para a solução que eu estou vendendo. Sendo um novo gestor dentro de uma nova empresa, qual que é o processo que vai ter mais aderência para aquele momento de entrada? Pode ser que eu tenha um processo de inbound muito bem estruturado, onde eu tenho que garantir que o meu time de vendas consiga dar uma boa vazão para esses leads. Ou senão, não, eu tenho um processo de vendas que ele é muito complexo, então o inbound não vai ser o canal de aquisição que vai trazer mais leads para mim e eu tenho que correr o quanto antes para segmentar o meu processo comercial. É justamente isso que eu quero que vocês entendam nesse momento. Eu quero que vocês entendam que, como líderes organizacionais, vocês têm que pensar que o cenário que vocês podem se encontrar pode ser completamente diferente. Todos esses 3 elementos, produto, mercado e processo, eles vão ter impacto, eles têm que ser considerados na sua tomada de decisão para você organizar o seu time de vendas da melhor maneira possível, para você errar menos e ser mais assertivo nesse processo de estruturação. Ainda dentro de processo, a gente pode pensar em outros pontos que também têm peso na hora de estruturar essa organização de vendas. A venda da minha solução, ela pode tender mais para um esforço de marketing, onde, por exemplo, soluções mais simples tendem a cair, ou não, tende a atender um esforço de vendas. Não adianta só o lead levantar a mão, como também eu preciso de passar por um processo de educação um pouco mais profundo com esse lead. Isso tende a acontecer em ciclos de vendas mais longos, em vendas que são mais relacionais, que requer um alto nível de consultividade, que requer um alto nível de educação por parte do time de vendas. Outros elementos que podem impactar dentro dessa estruturação de processo é o próprio comissionamento, que a gente vai falar na aula a seguir. Além desses canais de aquisição que a gente pode ter como oportunidade de já estarem rodando ou que a gente vai precisar estruturar do zero para rodar, a gente tem que pensar também que existem outros elementos que impactam dentro de processo e impactam principalmente dentro de pessoas, que é a questão do comissionamento. O comissionamento que eu tenho atualmente, ele se alinha aonde que eu quero chegar? Se alinha ao melhor processo que eu posso entregar para a empresa que eu estou trabalhando? Já o 4º elemento são pessoas. Pessoas a gente não pode deixar de fora na hora de pensar na nossa organização do comercial. Porque são justamente as pessoas que vão executar cada uma das etapas do processo e elas têm que estar tanto treinadas, capacitadas para executar aquele processo, como elas também têm que querer estar dentro daquele processo de vendas. Então, dentro desse 4º elemento, a gente tem que pensar, poxa, as pessoas elas querem
está rodando esse tipo de processo? Elas têm perfil para vendas? Essas pessoas, elas estão motivadas para rodar a venda desse tipo de solução? Desse momento da empresa que a gente está estruturando agora? As pessoas, elas estão dispostas, se você for um novo gestor comercial que acabou de chegar dentro de uma área, elas estão dispostas à mudança que você vai propor dentro desse time? Esse é um elemento muito importante, porque se você não considerar pessoas dentro do seu processo de vendas, eu sei que daqui a 3, 4 ou 5 meses, ou você vai ter um time desmotivado, ou senão você vai ter alto turnover em vendas, que é o que a gente não pode deixar acontecer. Tranquilo? Eu tenho problemas comportamentais relacionados com cada uma dessas pessoas? Eu preciso formar líderes para o meu time de venda, porque ele está crescendo muito rápido e eu preciso de algumas lideranças técnicas para me ajudar a escalar esse processo? Eu tenho pessoas o suficiente para atingir a minha meta? Ou tenho que pensar em contratação? O nível de capacidade dessas pessoas, elas já demonstraram capazes de serem autoridades técnicas e conseguir boas conversões em vendas? Pessoal, isso é importante pensar que dentro dessa estrutura de produto, mercado e processo e pessoas, eu sei que vocês, gestores, como autoridade técnica que já está na empresa há um tempo, você já consegue entender bem alguns desses elementos. Poxa, se você já vendeu, você consegue entender bem do produto, da proposta de valor. Você já entende bem do mercado, porque você já esteve ali, você já tem esse contexto de mercado. Dentro de processo, você já executou aquele processo, você sabe quais que são as nuances que a gente tem que garantir que estejam sendo executadas e comunicadas com o nosso potencial cliente para conseguir a conversão. Mas dentro de pessoas, a gente entra em um desafio um pouco maior, que é você precisa de garantir que o outro esteja bem alinhado para conseguir executar aquilo que você sabe que precisa ser feito. E também você precisa garantir agora, como gestor, como líder de time, que você vai ter as pessoas que você confia, que tenham ownership do problema, assim como você tem esse traço, que sejam accountables para a entrega do resultado final. Você precisa garantir que elas querem estar ali, tá bom? Pessoal, uma das maiores responsabilidades do gestor é potencializar o resultado através do outro. Então, por mais que você entenda do seu produto, do seu mercado e do seu processo, você tem que pensar que agora existe uma mudança de chave onde você precisa garantir que as pessoas que estão do seu lado, as pessoas que estão no time que você está formando, são pessoas capazes de executar o resultado de uma maneira igual, mas principalmente como gestor, melhor do que você executou até então. Afinal, assim como você está evoluindo como profissional, você tem que garantir que cada uma das pessoas do seu time, a gente vai falar isso mais para frente sobre como fazer, como potencializar o resultado através do outro. Então a gente precisa garantir que cada uma das pessoas do seu time esteja evoluindo e se desenvolvendo para fazer o trabalho melhor do que você fez anteriormente, tá bom? E é justamente sobre isso que pessoas se tratam, de entendimento de perfil, como lidar com pessoas, como direcionar um one-on-one e assim por diante, para garantir o melhor resultado possível, tá bom?